Salve, salve, turminha! Muito bom dia, uma grande semana para todos vocês. É a semana de Brasileirão, graças ao bom Deus, né? Felizmente começa o Brasileirão, chega de data FIFA, chega de recesso e tem o Campeonato Paulista para ser decidido ainda, né? Mas sábado, 9 da noite, no Maracanã, Flamengo e Inter. Jogaço, jogo dificílimo, mas é nossa estreia no Brasileirão e quem sabe, né, uma vitória lá no Rio já para começar com moral o Brasileirão. Pois bem, agora também, logo depois do Brasileirão, e logo depois mesmo, né? Dia 3 já temos Libertadores, estreando lá em Salvador contra o Bahia. O Bahia que foi campeão baiano nesse domingo, né? Depois a gente fala sobre isso. Mas vamos falar de Libertadores. Por quê? Uma frase do Roger, logo após ganhar o Gauchão, e uma coisa grave no Inter, né? Já estamos há 8 dias sem sermos campeões. Brincadeira. Evidente que é brincadeira, né? Mas vamos celebrar. Ontem fiz uma semaninha do título, aliás, um grande título, uma grande conquista e merecida conquista. Mas vamos lá, falar de Roger. Me chamou a atenção que o Roger comentou que Libertadores é corrida de 100 metros, ou seja, é o tiro curto aquele. Não é maratona, né? Não é 1.500 metros, não é 800 com barreira. Ou seja, o Inter vai com tudo nessa fase de grupos da Libertadores. E, dentro disso, queria trazer para vocês aqui uma estatística do Roger quando treinou clubes brasileiros, evidentemente, em Libertadores. O Roger está indo para a 5ª Libertadores dele, como treinador. Primeiro 2015 com o Grêmio, e ele passou da primeira fase, sem maiores sustos. Depois, e acabou caindo lá adiante para o Cudê, inclusive, né? Para o Rosário Central do Cudê. Mas o time do Grêmio também, o material humano que ele tinha era miserável. 2017, o Atlético Mineiro fez a melhor campanha da primeira fase, disparado. Acabou lá adiante não sendo campeão, mas o Roger acaba saindo antes por causa dos resultados do Brasileirão, e isso é muito perigoso, e até pro Inter, já que é um alerta, porque a nossa largada no Brasileirão é selvagem, né? Então até um alerta, deixa eu me trabalhar, mas enfim, no Palmeiras também ele passou fácil pela primeira fase, também caiu em virtude do Brasileirão, que o time não tinha ido bem no Brasileirão, e aí ele acabou caindo. O Palmeiras foi em 2018, e aí finalmente a 4ª vez em 2021 no Fluminense. Também passa pela primeira fase, num grupo difícil, passa pelo River na rodada final da primeira fase, e depois lá adiante acaba caindo para o Barcelona de Guayaquil, do Equador. Mas o importante, isso eu quero ressaltar para vocês, a primeira fase ele sempre passou, não com facilidade, né? Porque Libertadores não, quer dizer, dependendo, né, do grupo que tu pega ali, né? Vídeo 2017 tu acaba pegando só barbada. Mas enfim, né, senhora? O importante é que o Roger faz sempre bons trabalhos na primeira fase da Libertadores. E a nossa primeira fase, como é muito dura, ainda que eu acho que a gente passa em primeiro e o Bahia em segundo, com o Nacional de Medellín em terceiro e o Nacional de Montevideo em quarto. Mas quero dizer isso para vocês, que o Roger é um cara que mentaliza muito a primeira fase da Libertadores, e como ele disse, é corrida de 100 metros, ou seja, o Inter vai dar todo o gás, tudo que pode na primeira fase da Libertadores para se classificar, até porque depois para o torneio no meio do ano, né, Super Mundial, enfim, então tem tempo ainda. E aí o brasileiro vai levando do jeito que dá. Claro que o primeiro jogo contra o Flamengo é time titularíssimo, né, bem como contra o Bahia. Depois contra o Cruzeiro em casa, bom, aí vamos mesclar, vamos ter a estreia do Diego Rosa, o Tabata também deve voltar nesse jogo, então as coisas daí vão se ajustando. Mas o foco é a primeira fase da Libertadores, onde o Roger é mestre. O Roger dá aula da primeira fase da Libertadores. Então vamos focar, porque nós passaremos. O Inter vai passar dessa primeira fase. Espero que sem sustos, né? Sobretudo, se der para conseguir um empatezinho lá na Fonte Nova, já está muito bom. O negócio é ir ganhando em casa, fazer 100% dos pontos em casa, porque esse grupo, como tem clubes equilibrados, ainda que eu acho que o Nacional de Montevideo é o mais fraco de todos. Talvez seja... Não vou dizer saco de pancadas, porque também diz respeito ao Nacional, a história do Nacional, mas me parece que vai ser o time mais fraco da chave. E o negócio é pontuar em casa, porque o resto do grupo vai ser muito equilibrado com o Bahia, com o Nacional de Medellín também. Reloginho na tela, por favor, meu caro Marcinho Benfica. A gente segue falando aqui de Inter e das coisas que atinam ao Clube do Povo do Rio Grande do Sul, que 8 dias atrás foi campeão gaúcho. Então deixa o like no vídeo, aqueles 5 segundinhos para o like no vídeo, também se inscrever no canal. Bora lá! Olha, força, turminha, vamos nessa. Bueno, algumas questões. É semana de anúncios, tá? O Inter vai anunciar essa semana o lateral direito, até porque
Se não anunciar a semana, se não for a semana, entra na primeira fase da Libertadores só com a Aguirre de lateral direito. Então tem que anunciar a semana no lateral direito. O Willian eu acho muito difícil que feche, porque o Cruzeiro pediu demais e 18 milhões pelo Willian é realmente uma insanidade. Jogador de 30 anos já. Não duvido que seja um jogador do interior paulista. Certamente vem de algum estadual, porque enfim, é o que pode essa mini janela até 11 de abril. Mas tem que contratar a semana para Libertadores, para escrever na Libertadores. Então, essa semana tem anúncio. Rocher, feliz aniversário pro Rocher. Ontem o Rocherzão velho, Tino Rocher, fez 32 aninhos. Parece mais velho até, né, pela experiência, pela postura dele em campo, mas 32 só. E ele agradeceu muito ao Bielsa, o louco Bielsa, que, segundo ele, devolveu a confiança para ele ir a campo pelo Uruguai. Até perderam o jogo para a Argentina, não teve culpa no gol que tomou. Mas ele agradeceu, sobretudo, ao Bielsa. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Rocher agora é o novo titular do Inter, quer dizer, o novo velho titular, né? Volta o Rocher, o Antony espera uma vez mais, se bem que o Antony vai jogar bastante também, em virtude das convocações, em virtude da necessidade de rodízio entre os jogadores da Libertadores e do Brasileirão também. O Nacional de Montevidéu tem crise. Tem crise, a torcida está pedindo a demissão do Martin Lazarte. O time está lá embaixo na tabela do Campeonato Uruguaio, que é o Campeonato Gaúcho, na verdade, né? Com todo respeito, mas é Peñarol, Nacional e Defensor, e vamos parando por aí, né? O Liverpool agora saindo um pouquinho, botando as asinhas de fora, mas é um nível, olha, um pouco melhor que o Gauchão, talvez, né? Mas está em crise e não é nada certo que ele comece a campanha do Nacional na Libertadores. Um time que vem jogando mal, um time que se mostra frágil até mesmo no Campeonato Nacional. E o Bahia, como eu disse anteriormente, campeão baiano, empatou 1-1. Ontem o Bavi, né, tinha ganho já na Fonte Nova por 2-0, empatou no Barradão ontem por 1-1. Deu uma pauleira no final do jogo. E olho no Bahia. É nosso primeiro adversário na Libertadores, mas antes da Libertadores tem mais 2 jogos bastante complicados. Quarta-feira eles jogam pela Copa do Nordeste contra o Ceará. Se eu não me engano, é em Fortaleza o jogo. E domingo eles recebem o Corinthians. 2 jogos duríssimos, e daqui a pouco pode gerar aí alguma lesão, algum desgaste a mais. A Copa do Nordeste é um negócio importantíssimo para os clubes nordestinos. E é um confronto de Série A, né? Certamente o Bahia vai às ganhas também, o que é ótimo para o Inter, até para o Roger também analisar aí mais jogos do Bahia nessa última semana aí, antes desse confronto. Mas o Bahia é campeão baiano, parabéns à torcida do Bahia, empatou com a vitória no Barradão 1-1, deu uma pauleira no fim do jogo também, o Cauli foi expulso, mas é merecidamente o campeão baiano, nosso adversário no Libertadores, e olho neles, e repito, tem 2 jogos difíceis ainda, Ceará pela Copa do Nordeste e o Corinthians na abertura do Brasileirão. Certo, turminha? Vamos logo mais, aguardo vocês mais tarde também. Beijos, boa semana.